e é o Destiny Breast 06. Esse estudo, então, esse estudo é o seguinte: ele avalia o uso do trastuzumab, o desutecano, que é chamado de Inherto, né? Versus a quimioterapia, a escolha do médico. Então, a quimioterapia que foi mais usada aqui, o Zé vai falar, mas foi capecitabina, o nab-paclitaxel e o No Paclitaxel. paclitaxel, em pacientes com câncer de mama e receptores hormonais positivos, e o HER2 é aquele que a gente chama de low e ultra low, né? Ou seja, o Uhum. baixo e o ultra baixo. Isso. Lembrando para as pessoas que são leigas e etc, que significa que com a gente lembra lá do que nós falamos do câncer De- de mama avançado, o HER2 positivo, que era o super Uhum. expresso, 3 cruzes ano passado, a gente O indicava fish positivo, né? exatamente, com o fish positivo, a gente indicava o uso do trastuzumab, em Trastuzumab. especial Uhum. o Inhert, a gente falou muito dele o ano passado, quando a gente conversou. Nesse caso, a mudança é exatamente isso, que tem indicação, mas quando a pessoa tem o HER2 baixo ou ultra Uhum. baixo. O baixo é aquele que tem uma ou duas cruzes com fish negativo. E o ultra Exato. baixo é aquele que a gente falou, ele não é o nulo, é o Uhum. zero, e aí você bem lembrou, é até 10% de células Delas neoplásicas, que exatamente, é o expressam que o expressa, HER2, exatamente, isso. exatamente, que expressa. Então esse é o ultra baixo. E com terapia endócrina anterior. Uhum. Então, foi feito o uso desse medicamento, que é o último trastuzumab, acho que foi, se não me falha a memória, Não foi o tem muito tempo. trastuzumab mais recente, que eles fizeram, que a variação do trastuzumab inicial, o mais recente. Uhum. E esse também foi um estudo que deu bons resultados, não é, Zé? Ótimo, sim, também. Muito bom resultado. E foi amplo, né, cara? Pegaram 866 pacientes. Não É, é é. um estudo pequeno, né? Não, os estudos de mama, o bom é isso, né? É Que bom, normalmente exatamente. são vários. Por isso que a gente tem muito estudo, É. né? Normalmente sempre tá saindo alguma coisa nova de mama. Mas é isso que você falou, né? O diferencial aqui é que o rece... até então, quem tinha receptor de hormonal positivo tratava com hormonoterapia. Entre os inibidores de ciclina, que a gente acabou de falar, entrava os inibidores de aromatase, tamoxifeno, etc. E quando os pacientes progrediam a isso daí, a gente passa para quimioterapia, né? Até então, esses pacientes que na imunistoquímica ali, o HER2 vinha com duas cruzes com ficho negativo, a gente considerava um HER negativo. Então não se usava nenhum anti-HER2, né? E aí foi aonde houve a sensibilidade de se fazer o estudo. Será que esses pacientes responderiam a esse novo a essa nova molécula, né? Que é o trastuzumab deruxtecan. Ele é um medicamento que ele vai entrar dentro da célula, ele abre dentro da célula, ali ele mata a célula, né? Ele entra com como se fosse uma outra molécula de quimioterapia lá dentro. Ele mata aquela célula e o diferencial dele para o trastuzumab é que quando a célula mata, ele joga os mais do remédio no entorno da lesão e isso atinge outras células, entendeu? Então, houve uma diferença muito significativa para quem já tinha HER2 três cruzes, né? E aí eles trouxeram para quem antigamente era considerado como negativo, que eram as duas cruzes ou ultra low. E por isso que foi comparado com quimioterapia. E aí veio também os dados muito interessantes, né? A gente vê que no paciente que era HER2 low, que era ou uma ou duas cruzes, teve uma diferença de 13 meses para progressão versus 8 meses, Isso mesmo. né? Também com a diferença importante, com estatisticamente relevante. E o mais interessante foi no ultra low, que são, teoricamente, pacientes que têm o tumor só em menos de 10% que o HER era positivo. E foi a mesma, inclusive, quase o mesmo tempo. Quer dizer, inesperado, né? Exato, né? Que você fala assim, ultra low, teoricamente, você tem menos Não vai células para, né? responder. Sim, responde, né? E respondeu. São pacientes que teve 11 meses versus 5 meses. Nos dois, a gente teve um ganho de sobrevida livre de progressão, Sim. tá? Lembrando que aqui são casos de paciente metastático, tá? Sobrevida global, mama é sempre difícil, porque exatamente por ter muito tratamento, sobrevida global, às vezes você demora para ter uma diferença. Então, você acaba mesclando o paciente que fez um Enhertu, por exemplo, na primeira, fez químio, provavelmente na terceira linha vai fazer o Enhertu,
entendeu? Então isso vai provocar, às vezes, você não tem um ganho de sobrevida global, porque o paciente vive muito, Sim, né? Porque tem muita linha de tratamento, né? exatamente. Tem muita opção. E mais uma vez, isso que a gente fala, né? Por que que é tão importante? Porque é um estudo novo, abre mais uma linha de É, tratamento, é mais tempo de vida para um paciente que sim, teoricamente teria uma lesão que não era curável, é. né? Pode ser que a gente chegue num momento em que o tumor seja, né? A gente consiga levar o paciente a tanto tempo Eu de tratamento que eu cure. falo isso para meus pacientes, né? Eu costumo dizer que se você não curar, você tem que tornar a doença crônica, né? Exato, aham. Esse o objetivo maior é esse. E hoje tem muita coisa que a gente tem muitos tumores que a gente faz desse jeito, né? Você Exato. torna Uhum. a doença A crônica. imunoterapia, por exemplo, mudou muito Ah, isso. não, nem Porque tem diga. pacientes que eram metastáticos, que começaram a fazer imunoterapia, a doença some, Nós, você mantém ali durante um tempo, 2, 3 anos com a imunoterapia, você nó- não sabe se o paciente está nós curado ou temos um não. caso do paciente com câncer de pele, era um carcinoma espincelar invasivo, que quando chegou aqui tinha a ressonância mostrando que estava invadindo o Sangue, ouvido, cara. Você se Sim, lembra disso? Uma lembro. Aham. ulceração feia e etc. Já está quase 3 anos. É um senhor de uma idade muito avançada, quimioterapia não faríamos. Uhum. Regrediu completamente A e lesão, sim. cicatrizou, né? E ele não tem efeito colateral Não tem feito nenhum da nenhum colateral, imunoterapia. nada. E Nada. uma coisa interessante foi o seguinte, que a imunoterapia também cicatrizou muitas outras lesões que ele tinha pelo corpo, E né? é, Ela faz isso, é. né? Ele Lesões ficou de uns pele. dias, acho que sem fazer, voltou a lesão, voltou a fazer, teve resposta. Responde, é Não isso foi? mesmo. Eu nunca, Acho que teve uma eu nunca, internação, eu uma coisa sempre assim. discuto, mas eu nunca deixo ele muito tempo sem fazer, Uhum. exatamente. Mas você vê como vai mudando mesmo. Mas nesse caso em especial, só para a gente concluir, eu acho que o pós-monarque provavelmente entra, mas facilmente. Esse do DB06, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente ver, até por conta do custo dessa droga. É. Aí entra naquela situação de que a droga é uma droga que é usada em uma linha segunda, terceira Sim. linha, né? Puxou Uhum. para a segunda, né? Era para a Isso. terceira, puxou para a segunda. Agora eles já É, estão mudando a maneira de agir. Então, isso, até em outro, já em estão outra ampliando o fase. espectro Uhum. e aí levanta a discussão também se isso é válido ou não, né? Uhum. No uso dessa droga, porque se precisar no futuro pode não ter ação e etc. Isso é uma Sim. coisa que vai levantar muito O questionamento. que fazer após, né? Mas eu acho que demora um pouquinho mais. Mas é um estudo muito interessante, porque mostrou algumas coisas que a gente, na nossa cabeça, a gente imaginava que não tivesse ação, né? Sim, aham. O ano passado, acho que o principal da plenária quando eles descobriram que o HER2 low respondia bem com o deruxtecan. O ano passado foi o diferencial, assim, acho que da ASCO, né? Mas realmente, eu acho que a dificuldade vai ser na implementação. Sim, eu penso que sim. Porque Tem uns que a gente bate o realmente. olho e fala, esse vai mais fácil. Exato, é. Exatamente.